Olha só, matéria do UOL. Atlético Mineiro se salva no fim e empata com Vitória em duelo de 4 gols. Atlético Mineiro se salva no fim e empata com Vitória em duelo de 4 gols. E foi exatamente isso que aconteceu. O Galo se salvou no fim com Igor Gomes, né? É preocupante, sim, é preocupante. O Galo vai cair esse ano? Claro que não. O Galo briga para não cair? Claro que não. Não acredito nisso. O Galo tem time para brigar pelo brasileiro, né? Eu acredito que o Galo briga pelo brasileiro. O que está acontecendo de errado? Bom, talvez jogadores, né, que são da convicção do Cuca precisam ir para o banco, precisa mudar o esquema tático, precisa mudar o ânimo, precisa querer mais. Agora, qualidade o time do Galo tem qualidade. E tem uma coisa que é preocupante, seria preocupante se o Galo, é, né, daqui a 10 rodadas, estivesse na mesma situação. Aí fica preocupante mesmo. Poxa, 10 rodadas, o time não consegue sair da parte de baixo da tabela. E aí, 10 rodadas, começa uma coisa a complicar. E o que é essa coisa? É a pressão. Né? Pode ser o Real Madrid, vários times bons caíram assim. O Grêmio caiu em 2020, né, 21, com um elenco bom. Gastaram horrores de dinheiro, foram levando em banho-maria. Jogadores ali também descompromissados, né, Douglas Costa, vários jogadores que contribuíram para isso, as próprias contratações feitas pelo Renato Gaúcho, né, que tem torcedor do Grêmio que é apaixonado e não conseguiu enxergar que o Renato, nessa última nessa última queda do Grêmio, o Renato fez induziu, porque o Renato manda no Grêmio, a direção a contratar vários jogadores que descompromissados, Douglas Costa, Kazan. Então, isso eu acho que não vai acontecer no Galo, sabe? Jogadores vão ser cobrados, a própria torcida não vai deixar os jogadores descansados dentro de campo para levar o time à ruína. Acho que isso não vai acontecer. Mas mesmo o Galo tendo um jogador extraordinário como o Hulk, né? Mesmo assim, eu acredito que se 10 rodadas não consegue sair, vai sair, uma vitória já tira o Galo da zona do rebaixamento. Se em 10 rodadas, vamos supor, né, isso pode acontecer, né, vamos lidar com a realidade, com coisas possíveis. Pode acontecer sim, pode acontecer de ficar 10 rodadas ali, aí acontece uma coisa que quando ela chega, o time não consegue mais jogar, não tem treinador que consiga fazer o time jogar, não tem Ronaldinho Gaúcho que salve, não tem Hulk que salva, que se chama pressão. Jogar com pressão. Jogar com pressão de sempre vencer. Pode ser lá, Galo e Mirassol, né? Galo e Mirassol. Aí o Galo precisa de ganhar esse jogo para escapar, né? Ali tá 10 rodadas na zona do rebaixamento. É claro que isso não vai acontecer. Mas quando se joga com pressão, não consegue ganhar. Pode pegar o Mirassol, pegou o Vitória, né? Eu acho que já tem um pouquinho de pressão, de ânsia para sair logo dessa zona. Eu acho que isso atrapalhou também, mas talvez peças precisam ser mudadas, né? Esquema tático mudado, alguma coisa tem que mudar, porque do jeito que o Atlético Mineiro está jogando, as coisas não estão acontecendo. Não dá para se empolgar com a goleada na Sul-Americana. A Sul-Americana é mais fraca. A Sul-Americana é um campeonato muito fraco, muito chato de ver. Vai ficar interessante depois, quando os grandes se enfrentarem, né? Quando começarem os confrontos mais dos times iguais, né? Galo, com Corinthians, com esses clubes grandes aí. Agora, não, eu sei que o torcedor do Galo é muito consciente e não se empolgou com essa vitória, né? Não se empolgou com essa vitória com o tal de Kiki, lá do Chile, que é o último colocado. Não tem como comparar um clube, nem parecia um clube profissional jogando, né? Parecia que o Galo estava jogando contra um time de amontoado de amadores.
Até um time do Estadual Mineiro é muito mais forte, do que esse time do Chile aí. Precisa mudar alguma coisa, né? O Cuca precisa, como é um técnico experiente, multicampeão pelo Galo, ele deve estar enxergando o erro, né? Peças mudadas, esquema tático mudar, do jeito que tá, não dá. Uma vitória tira o Galo da zona do rebaixamento. Uma vitória tira, vai pegar. Só que assim, o Galo tá pegando times que já era para ele estar na parte de cima da tabela, né? O Grêmio aqui, né, não fez os gols. Né? Eu gosto muito do Rony. Eu acho que é um jogador assim, é um soldado, tá sempre ali brigando, tá sempre querendo, mas, cara, tem que fazer gol, né, meu? Aqui ele brincou de errar gol aqui em Porto Alegre. Né? O Galo vai criar oportunidades, né? Talvez dar uma oportunidade para o Igor Gomes no próximo jogo. É um jogador que ele é sem sal, ele não é aquele cara explosivo, ele não é aquele cara que ele é meio lerdo, mas dá oportunidade pro cara, muda peças. Muda a peça. Agora não adianta dar oportunidade lá no desespero, né? Não adianta querer mudar o time quando tiver ali na zona do rebaixamento. Claro que isso não vai acontecer, né, gente? Eu acredito que o Galo briga pelo título ainda. Mas não adianta querer mudar o time quando as coisas estiverem muito complicadas. Aí nada se ajusta mais, tem que ajustar agora. Tem que procurar ajustar agora, mudar o que for preciso agora. Esse é o meu pensamento, mudar o que você. Porque eu não estou gostando dos jogos do Galo. Eu não. E muitas vezes o Galo aceita pressão, como aceitou, do Vitória, aceita a pressão do Grêmio. São dois times que brigam para não cair. Grêmio e Vitória brigam para não cair. O Atlético Mineiro pegou esses dois times e não conseguiu vencer. O São Paulo dentro do... E esse São Paulo foi o time mais forte, mas com jogadores ali importantes que não jogaram, o Lucas, Oscar. O São Paulo... O Ferreirinha infernizou, né, o Galo nessa partida. Então, poderia ter feito aí 2 pontos. Vamos dizer assim que o São Paulo é melhor do que Grêmio, é melhor do que Grêmio e Vitória. Né? No primeiro jogo do Brasileiro, até fiz o vídeo aqui falando, cara, o Galo vai vir para cá e poderia ser uma goleada. Né? Poderia ser uma goleada em cima do Grêmio e eles aceitaram, morreram no segundo tempo, aceitaram a pressão. Até o Edenilson fez um gol parado. A bola veio para ele sem marcação. E ontem, como que aconteceu o primeiro gol do Vitória? Cara, acho que foi o volante do Vitória, o número 5, pulou sozinho, sem marcação nenhuma. Também esse desligamento durante a partida pode custar caro e está custando caro para o Galo. Esse desligamento, eu acho que ano que vem também, de repente, aí, oxigenar o ambiente, o vestiário, coisas precisam serem mudadas, não é? Então, se for para mudar, Cuca, muda agora, né? Muda agora, vai experimentando ali um esquema tático diferente, ou vai, às vezes, de repente, o ataque precisa ser mudado, o meio-campo precisa ser mudado. Essa zaga ontem foi terrível, né? Terrível. Então, tem que mudar agora para brigar pelo título. Rebaixamento eu não acredito, mas se em 10 rodadas o Galo não conseguir sair, eu acredito que vai sair, a coisa fica perigosa por causa da pressão, né? Pode ser ali o melhor time do brasileiro, Flamengo, Palmeiras, Inter, os times da parte de cima da tabela, que estão brigando pelo título. Se a pressão cair em cima dos caras, se eles estivessem lá embaixo, eles não conseguem ganhar, não conseguem mais sair. O Grêmio de 2021 tinha um baita elenco e caiu, sabe? Então, se é para mudar, muda agora. Muda agora que dá tempo, que o campeonato está muito no começo ainda. Uma vitória já tira o Galo daquela parte de baixo, já deixa a cabeça mais leve para poder ir para a próxima partida mais tranquilo. Por enquanto é pressão em cima de pressão, a torcida vai cobrar e o Galo precisa se recuperar. Né? Não dá para ficar brincando também, achando que não, vamos sair, e quando vê já tá lá no meio tá lá no meio do rio, foi caminhando, tá lá no meio do rio com a água até o pescoço
e aí fica difícil a situação. Se for preciso mexer no ataque, mexa, se for preciso mexer no meio, mexa, mas do jeito que o Atlético Mineiro tá jogando, não vai dar. Esse é o meu pensamento. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Deixa o like, se inscreva no canal e um forte abraço. Valeu!